tudo bem? Meu nome é Miguel. Tenho 16 anos. Levi, eu tenho 16 anos e estou no segundo ano do ensino médio. Ana Caroline, eu tenho 16 anos. Meu nome é Laura e eu tenho 17 anos. Meu nome é Felipe. Meu nome é Wesley. Me chamo Carlos Henrique, tenho 17 anos. Olha, eu gosto de músicas mais antigas, eu gosto de pop, eu gosto de rock. Música, com certeza música. Eu acho que hoje em dia essa geração é mais da música. O trap, funk. Tudo. Mas eu amo um pagodinho. Ver desenho, tipo Pica-Pau, Bob Esponja. Vocês nasceram lá no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, vocês são nativos digitais, já nasceram conectados na internet, de não quererem mais trabalhar 20, 30 anos dentro de uma empresa, de vocês terem as incertezas desse mundo profissional e ter essas dúvidas. Tem a questão dos relacionamentos afetivos e sociais que não são mais duradouros como eram no passado, então vocês mudam, vocês têm uma fluidez muito maior. Com certeza essas são algumas das características da geração Z. Eu sou uma pessoa muito criativa, eu sou bem comunicativo e eu acho que eu aprendo as coisas rápido. Eu acredito que a nossa geração seja uma geração muito mente aberta com diversas coisas, sexualidade, opiniões diferentes. Assim, tem muitas coisas que eu quero muito fazer. Eu sonho em viajar sozinha pra fora. Me formar, né? E futuramente ir para uma faculdade e ter um bom emprego. Estudar bastante, fazer uma faculdade e me tornar independente financeiramente e constituir uma família. Mas dentro dessa geração Z existem vários grupos. A gente vai encontrar um grupo desses jovens de vocês que vai ter mais recurso financeiro, que vai ser de uma classe média alta, que vai poder ir para uma universidade sem às vezes precisar trabalhar. E que bom que algumas pessoas têm essa oportunidade. Quem dera todos os adolescentes, todos os jovens tivessem essas oportunidades. Acredito que a nossa geração ela vai ser muito importante para o futuro da humanidade em si. Mas por outro lado, a gente vai encontrar uma parcela dessa geração Z que está na periferia, que tem que trabalhar pela sobrevivência desde cedo, que vai ter que trabalhar e se quiser estudar, vai ter que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, que vai ter que se desafiar e vai ser muito mais complexo para ele conseguir se sustentar, conseguir realizar os próprios sonhos. É uma geração meio confusa também. Principalmente confusa. Eu diria que tá um pouquinho perdida. Mas não sei explicar muito bem, mas eu acho que tá um pouquinho perdida. Diante desse mundo complexo, caótico que vocês vivem, a gente vai encontrar pessoas que vão olhar para vocês e vão dizer que o mundo está perdido, que vão ter uma visão pessimista. E essa não é a realidade que nós vemos em vocês no nosso dia a dia quando a gente está trabalhando com vocês. O que a gente vê é que vocês têm toda uma capacidade de transformação, que vocês têm uma potência para poder ir para frente. Na nossa idade, a gente tem muito esse negócio de pessoas adultas falarem que a gente não tem por que ficar triste, por que ficar mal, por que ficar ansioso. O que é assustador é que às vezes alguns jovens, os meninos, estão se protegendo dentro de casa. As meninas, elas são muito impactadas na autoestima. Ansiedade, depressão entre as meninas aumentou mais do que entre os meninos. Mas os meninos, eles têm se protegido e optado por não participar. Saem de casa mais tarde, têm o primeiro trabalho mais tarde, aprendem a dirigir mais tarde, beijam mais tarde, têm a primeira relação sexual mais tarde. Assim, a gente está com medo da vida. A minha geração, no caso, é uma das gerações que tem a maior liberdade em relação às anteriores, porém essa geração é uma das mais depressivas atualmente. E é importante experimentar a vida. A vida ela é assustadora, mas a parte mais legal dela está depois que a gente supera esses medos. A pressão que a sociedade constrói em cima de nós atualmente é muito grande. Ainda mais no nosso tempo que passou a pandemia, que teve a pandemia que rolou, pelo menos pra mim, dos 14 anos até agora, com 16. O pós-pandemia era algo que, fiquei 2 anos ali, sozinha em casa, trabalhando comigo mesma, enfim,
não fazia nada, não saía, não tinha comunicação. Então, querendo ou não, me deu muita crise de ansiedade, eu acho que como a maioria dos jovens. Eu acho que a gente vai passar por anos muito difíceis, passar por momentos muito complicados, mas de repente daqui a alguns anos, depois desse momento, a gente enxergue os erros que a gente cometeu. Tipo, a gente comece a perceber o impacto do monstro que a gente mesmo criou, sabe? Estão muito jovens, não conseguem acompanhar o avanço da tecnologia, essa pressão existente na nossa sociedade. Existe também uma moçada que nem vocês, que estão aqui, que estão fazendo um curso, que estão buscando se desenvolver, que estão buscando crescer, que estão buscando aprender, que qualquer oportunidade que aparece, corre atrás e está buscando, de alguma forma, assumir o protagonismo da sua própria vida. E dentro dessas diferenças, a gente vai encontrar pessoas que vivem dificuldades ainda maiores, que passam por problemas mais complexos. Quando ela estava grávida de mim, quando ela fez os exames preventivos, ela já sabia que o bebê tinha alguns problemas de saúde, né? Quando eu nasci, descobriram que tinha um tumor na coluna, chamado miela meningocele. E aí isso, né, para uma pessoa que morador de periferia, né, da Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro, né, não foi nada fácil. Mas meus pais são bem conscientes, assim, né, no sentido de estudo, no sentido de procurar recursos e etc, né, para me manter vivo, né, até por isso mesmo eu cheguei até aqui. E claro que no começo não foi nada fácil, né, então, por exemplo, eu tive, quando eu era menor de idade, muitas vezes eu tive que tomar alguns remédios especiais que eram um absurdo de caro. E aí a gente fazia uma vaquinha ali junto com amigos e familiares até conseguir comprar aquele remédio. Eu e minha mãe somos muito próximas, muito amigas, então a gente sempre tem liberdade para estar ali uma com a outra, falando sobre tudo. Ela sempre me dá muita força, ela sempre me ajuda nos meus problemas e é a pessoa mais importante da minha vida. Eu tenho uma situação melhor mais com a minha mãe, porque, tipo, eu consigo conversar sobre tudo com ela. Ela é minha melhor amiga, tipo, disparada, assim, tipo, pra qualquer um, sabe? E a gente precisa, a minha geração precisa apoiar vocês, precisa estar junto com vocês, precisa olhar para essas situações que vocês estão vivendo e que alguns de vocês vivem de uma forma mais intensa, e a gente precisa estar junto de verdade, apoiando e auxiliando vocês. Porque eu acho que o maior perigo de nós velhos é a gente dizer não só pelo não. Só porque nunca foi assim. O meu jeito é o certo. Por quê? Porque o meu jeito é o que há décadas é o meu jeito. Por que você está querendo fazer diferente? E acho que é muito triste quando um senhor, assim, ele diz assim, não, os outros têm que ser do jeito que eu quero. Eu vejo esse conflito, né, entre as gerações, assim, importantes, porque faz com que a minha geração pense melhor, né? Vá se desprendendo desses preconceitos e a gente aprende mesmo com o jovem. Todas as pessoas deveriam aprender que ninguém é pequeno demais que não possa ensinar e ninguém é grande demais que não possa aprender. Assim como a geração de vocês, ela está fazendo com que a minha geração se questione. A geração de vocês, ela está provocando a gente, provocando os adultos, provocando a geração mais velha. A geração de vocês está preocupado com o meio ambiente, com as diferenças sociais. Eu vejo a geração de vocês com uma série de preocupações que influenciam a minha geração. Porque eu acredito que naquela geração, assim, pelo que a minha mãe me conta tudo, eles não tinham a liberdade de conversar com os pais deles e falarem tudo que eles tinham para falar. Venho de uma geração em que nós éramos muito silenciados. Eu tive que me trabalhar muito, né, para conseguir desvelar, né, essas barreiras e conseguir me comunicar de uma forma mais aberta, mais autêntica. E eu percebo que a geração de vocês, ela já teve um outro ambiente, né, com uma possibilidade maior de expressão. Né, e quando nós nos permitimos esse encontro genuíno e essa abertura para aprender com as nossas diferenças, nós todos ganhamos. Eu vejo assim que a nossa geração tem que dar um apoio para a geração Z nesse sentido de valores,
que eu sinto um pouco que a gente perdeu sobre isso, sabe? E hoje está todo mundo inserido no mercado do trabalho e realmente as instituições estão abraçando, né, coisas que eram intrínsecas da família. Mas eu vejo que, de repente, a família está deixando tudo só para a escola. Eu nunca vou conseguir ser assim perfeito que nem minha mãe, que nem meu pai. Só me mostra o lado perfeito. Ele é um super-homem, ele voa, ele é forte, ele não tem nenhum defeito, ele não tem nenhuma angústia, não tem nenhum dilema dentro dele. Aí deprime o filho, porque o filho não consegue ser perfeito. Quando você mostra sua vulnerabilidade, não, papai também está perdido, papai não sabe o que fazer agora, papai também errou na adolescência, papai se arrepende de um monte de coisa. O filho diz, então é assim, a gente se arrepende, a gente erra e a gente se perdoa. A gente tem que valorizar também a família. Às vezes, né, você está com um jovem e tal, ele não tem uma família tão estruturada assim, mas ele tem, né, um avô ali que está com ele, uma avó, né, que bate na tecla, né, de querer ajudar e etc, né? Então eu acho isso muito bacana e que tem que ser valorizado também. O esforço coletivo acho que resume tudo na minha vida para estar aqui até o momento. E claro, o meu empenho também de querer viver também, né, obviamente. Tem uma frase que mudou a minha relação com a minha filha adolescente, que é, eu confio em você. A minha filha queria sair, né, e queria... Agora ela hoje me falou, eu quero viajar com meu namorado, né. Eu viro para ela e digo assim, eu confio em você. E dizer isso para minha filha dá para ela um senso de responsabilidade grandão, sabe? Caramba, meu pai confia em mim. Aí ela se comporta mais, sabe? Não tem como um pai querer controlar o filho. O único jeito é através de vínculo. O único jeito é através de conversa. O único jeito é através de eu confio em você. A chance de você virar uma mãe solo é 1 em 1/3. As famílias com filho no Brasil, 33% são uma mulher cuidando do filho sozinho, ou de vários filhos sozinho. Ou seja, existe um erro específico que é muito triste na vida da mulher. E desses erros graves é o que seu pai está querendo te proteger, sua mãe está querendo te proteger. A minha mãe engravidou muito nova, então eu falo que a geração da minha mãe já foi geração mãe. Então, eu acho que algumas atitudes que hoje em dia a gente tem, como até mesmo a comunicação não violenta, o saber lidar com o filho. A minha mãe não teve muitos comigo, então é uma coisa que eu daria mais com o filho, sabe? Beber e dirigir, né? Você se alcoolizar ou você usar alguma droga que te tire da sua capacidade de controle e se coloque em perigo. E aí você passar por uma violência traumática. De novo, são erros tão profundos que vão te marcar tão profundamente por toda a sua vida que seu pai quer te proteger disso. Acho que é errado mesmo quando o pai quer proteger de tudo. Meu avô sempre foi de bater muito no meu pai. É uma coisa que eu não quero fazer, por exemplo, com os meus filhos. Eu quero ouvir o que ele tem e dar uma solução, não precisar da agressão física para resolver o problema. Os pais, eles acham que eles são muito bons porque eles batem um pouquinho menos em você do que eles apanharam. Violência física foi passando de geração em geração, até que uma geração diz, agora não. Todo filho que é amado, ele não começa a bater do nada. Ele passa amor adiante. É lindo isso no amor. Porque algumas pessoas que apanharam não batem. Mas todo mundo que foi amado, ama. Eu acredito que o jovem de hoje em dia tem alguns problemas. Pelo uso da internet muito cedo, acabou acarretando alguns problemas, tipo, por exemplo, imaturidade. Bate uma dúvida ou uma questão que você pode estar estudando, você simplesmente entra no Google e pesquisa e vai ter lá, e você pode ler diversas pesquisas ou artigos. Ela é uma geração que já nasceu no mundo digital. Os nativos digitais, eles têm muita familiaridade com essas novas ferramentas que vêm surgindo. Nós sempre tivemos mudanças tecnológicas significativas, essas mudanças tecnológicas sempre trouxeram, né, transformações impactantes no mundo. O que acontece hoje é que essas transformações estão muito mais aceleradas e as tecnologias estão muito democratizadas. Então, para os jovens da geração Z, isso é uma grande facilidade. Elas trazem para o mundo do jovem uma outra forma de interação, mais possibilidades de comunicação, né?
uma interferência bastante grande na identidade desses jovens, né? Uma vez que a interação com as diversas mídias trazem um impacto significativo para a autoimagem, para a autoestima desses jovens, né? Minha filha de 18 não tem redes sociais. Ela disse, cara, não quero, me faz mal, me deixa ansioso. Daí ela está na faculdade e os meninos estão a fim de ficar com ela e perguntam como é que faz para ficar com aquela menina e tal, para as amigas dela. E ela, qual é o Instagram dela para eu mandar DM? E as amigas dizem, ela não tem Instagram. E os caras, mas e agora? Então, um cuidado, né, e dessa interação e o impacto que essa interação pode causar negativamente em termos de autoestima, né, o que leva o jovem à necessidade também de autoconhecimento, né, de uma autopercepção do que é a sua identidade, do que é a sua cultura, do que é o seu local, do que é o seu contexto e o que o mundo está trazendo para ele. E em que medida isso pode e deve ser absorvido pelo jovem. Porque não é porque está na rede social que é o que precisa ser feito ou o que é o mais adequado. Então esse filtro, né, essa necessidade de um olhar crítico para isso, com a sua autopercepção, ela é muito importante. Antes da gente ter telas e computadores e tablets, a gente ia aos poucos aprendendo. O filho aprendendo com a mãe, aprendendo, esconde-esconde e tal. A criança ia caindo, ralando o joelho, recebendo abraço, caindo, ralando o joelho, recebendo abraço. Então tá, depois do ralado tem um consolo e isso me fortalece. Essa criança, então, ela ia lidando com os outros seres humanos. Quando vai para a tela, muda completamente a nossa relação biológica. A tela nos entrega coisas que nunca antes na história da humanidade era tão fácil de ter, que nem açúcar. Antes era tão difícil ter açúcar e aí do nada ficou fácil ter açúcar, daí a gente ficou gordo. Aí agora a gente tem que fazer exercício, academia e tal. Mesma coisa com tela. É algo que toca no nosso biológico de um jeito muito prazeroso que em algum momento a gente vai ter que dizer, não, é que nem açúcar, faz mal. Assim, não sei se precisa ser tão drástico, mas só ter essa consciência que você tem, sabe? De tipo, cara, isso não me faz bem. Por que eu vou ficar usando um negócio que não me faz bem? Porque todo mundo usa. Será que isso não é uma forma de escravidão? Vai existir robôs, inteligências artificiais, que vão estar construindo casas, fazendo cirurgias. Vocês têm algumas vantagens se comparados, né, com a minha geração. Vocês têm essa habilidade, né, de interação, de fluidez com a tecnologia. E isso é um diferencial importante para vocês. Vocês não trazem as amarras que a minha geração e as que vieram antes trouxeram. Se você me mostra uma pintura e eu acho lindo, perfeito tecnicamente e ao mesmo tempo tem umas coisas ali que me tocam, me emocionam, me lembram as coisas mais importantes da minha vida. E aí você me diz, eu só joguei no algoritmo e a máquina fez isso aqui com base, sei lá, na sua rede social, feito para te emocionar mesmo. Eu digo, pô, morreu então. Imediatamente, não sinto mais, porque a tecnologia é morta. É morta. Não sofreu, não nasceu, não chorou, não tropeçou, não ralou o joelho. Você vai estudar a história da arte, o mais legal não é nem o quadro do Picasso, é como que o Picasso chegou ali, por que o Picasso chegou ali. Né, essa questão do sentir e não só do pensar, né? A máquina ela está muito no pensar e muito no fazer, mas existe essa dimensão, né, nossa, aqui do ser minha, né, com vocês, que a máquina não será capaz de desenvolver. Não é só o mundo do trabalho. A vida é muito mais que o trabalho. Precisamos desenvolver competências que vão nos auxiliar a desenvolver ao máximo esse nosso potencial humano. As habilidades socioemocionais, o aspecto colaborativo, o saber trabalhar em equipe, resolver problemas complexos, trabalhando com muitas pessoas, com a diversidade de visões de mundo. O meu convite para vocês é que vocês se permitam experimentar a vida real. Embora a tecnologia seja muito importante e você precisa ter, né, o letramento para lidar com as diversas situações da vida e do trabalho, as experiências na interação humana, na interação com a natureza, naquilo que é vivo e que é real, se expor a isso, a todas as oportunidades que você tiver. Eu fui um adolescente que viveu situações de vulnerabilidade, assim. O que me tirou dessas situações de vulnerabilidade na idade de vocês foi educação. Cara, acima de tudo, estudar.
realizar qualquer sonho, a base de tudo é estudo. Foi ter bons professores, foi ter projetos, tipo esse daqui que eu participei, foi me ajudarem a olhar coisas boas no mundo e perceber que o mundo era mais do que aquilo que eu percebia. A escola ela tem um desafio hoje muito grande de lidar com as novas tecnologias, de como ela vai inserir isso, né, nos processos de ensino e aprendizagem, mas ao mesmo tempo é fundamental que não se perca de vista a dimensão do desenvolvimento humano dos estudantes. Então eu vejo que nós somos responsáveis aí, já que essa geração Z está com tudo na mão, com essa praticidade, livre desses preconceitos, que a gente fortaleça esses valores, né, da nossa sociedade, que eram passados pelos nossos pais, pelos nossos avós, do respeito ao papel do professor, né? Porque é nas escolas, nas instituições, que é o berço da nossa sociedade. E é ali que a gente transforma tudo. O que a escola melhor pode fazer é desenvolver as competências que são genuinamente humanas, que a máquina e o tempo e o avanço da tecnologia não vai conseguir desenvolver. É isso que vai empoderar os estudantes e as pessoas para lidarem com os desafios não só da tecnologia, mas da vida de uma forma geral. Graças a Deus, da minha deficiência não afetou a minha parte cognitiva, né, o cérebro, etc. Então eu não tenho dificuldade nenhuma para aprender, etc. Meu pai sempre bateram na tecla também de tipo, independente da deficiência, independente da dificuldade e tal, você vai continuar estudando. Então, quando as outras mães, né, iam falar com a minha mãe e tal, e ela falava, não, meu filho estuda e etc. E tinha família que achava aquilo um absurdo, né? Como assim? Seu filho é cadeirante, né? Seu filho tem cheio de problemas e tal. Assim, ó, é difícil com a escola. Agora, sem a escola fica mais difícil. Então, a gente vai ter que aproveitar tudo que ela tem para oferecer e a gente correr atrás daquilo que está faltando. A gente pode ficar culpando a escola ou a gente pode assumir a responsabilidade pela própria vida e assumir a responsabilidade pelo próprio aprendizado. Não dá para só falar assim, a culpa é da escola. Mas o que eu posso fazer para aprender? E agora vocês têm um celular, onde você pode sacar o vídeo do YouTube e aprender lá. Onde você tem uma série de outras possibilidades que as gerações anteriores não tinham. Para educar, para você ensinar, você tem que se relacionar e você tem que amar o outro. Você tem que olhar o outro como indivíduo. Então eu não posso chegar e falar, ó, eu só sou responsável pela formação, pela escolarização. Como é que eu vou transmitir o meu conhecimento, fazer uma transformação na vida de outra pessoa se eu não me envolver? E aquele que acha que não se envolve, ele está enganado, porque eu tenho que me relacionar com o outro. E isso é amor. O conselho que eu deixaria para nossa geração é não se comparar tanto com os outros. A relação de você escutar alguém mais velho é uma coisa muito importante. Tem muita gente por aí que tem um pensamento fechado, é para trás. A gente ainda tá um pouco tendo pensamentos muito superficiais, assim, ainda muitos preconceitos também, que a gente costuma se deixar levar pelos outros, assim, demais. Tenta ver o lado bom das coisas, porque nem tudo é sempre negativo, mas também não vai ser sempre positivo. O mundo não é um conto de fadas. Muito por conta da influência da rapidez que o mundo tá, assim, hoje em dia. Tipo, a gente quer tudo, meio que as coisas muito prontas, assim, muito rápidas. O pensamento das pessoas, tipo, é muito extremo. E eu acho que é uma coisa que pode acabar prejudicando, sabe? Parar pra pensar um pouco e não concordar com tudo que a gente vê pela frente, assim. Tipo, se a gente sentir que alguma coisa não tá pegando, a gente agir, assim, se impor e falar, não concordo com isso. Tipo, opa, isso não tá legal. Quando a gente começa a engatinhar, a gente olha uma tomada. E olha para aquela tomada e vê 2 furos. E daí você olha pro teu dedo, 2 dedos, 2 furos, 2 dedos. Vou enfiar lá, né? E você vai lá seco para enfiar a mão na tomada e tua mãe fala assim, não, tira esse dedo daí, piá! E daí você pega e já tomou um não de cara. Essa que é a beleza da vida, sabe? As coisas darem errado e não é perfeito, não é perfeito. E isso que é o legal.
E acho que o mais triste é a gente, às vezes, ficar tentando que tudo seja perfeito na nossa vida, e a gente quer, e a escola penaliza se não tira só 10, e se a tua vida não é perfeita que nem no Instagram tu fica triste, e se a tua família não é perfeita como a família da televisão não é o suficiente, e alguém precisa parar tudo e dizer, galera, é assim, é caótico e ruim e triste, e é isso que é legal. Cada um de vocês tem as suas marcas, as suas dores, as suas dificuldades. E vai caber a cada um de nós a não querer se comparar com o outro. Então, a minha recomendação para você é essa. Faça bem feito, faça o melhor que você pode todos os dias. E não queira se comparar com os outros. Faça o que você pode dentro do teu contexto de vida, o melhor que você pode. Eu posso ter muitos sonhos. Por exemplo, eu sonho em escalar grandes montanhas, em escalar o Everest. Esse é um sonho meu, mas eu nunca transformei isso em meta. Quando que eu transformo em meta isso? Quando eu me comprometo de verdade a fazer aquilo. E daí eu vou colocar todos os meus esforços nesse processo. O sonho de entrar na faculdade, e isso vira só sonho. Um dia vou entrar na faculdade. Virou sonho. Mas vocês podem transformar esse sonho numa meta. O que é isso? É falar, eu vou entrar na faculdade. E para isso, eu vou estudar. Eu vou estudar hoje para eu poder fazer uma prova do Enem melhor. Eu vou estudar 2 vezes por semana nos meus horários livres. Aí você está transformando esse teu sonho em meta, porque você está fazendo os teus movimentos para fazer isso. Então essa combinação entre trabalho e estudo, eu acho que ela é, para todas as gerações, a melhor receita de bolo, né? De você poder se dedicar onde você trabalha, seja qual for o teu trabalho, e se dedicar em buscar aprender e estudar e querer buscar crescer. Então, para mim é uma alegria muito grande quando eu vejo vocês entrando dentro de uma universidade, quando eu vejo vocês arrumando trabalho e mandando uma mensagem, às vezes entram no Facebook e mandam uma mensagem, consegui trabalho. Hoje a gente fala que as crianças são muito evoluídas, né, em tudo. Tipo, a criança chega, mamãe, você tá errado. Tipo, sabe, a criança sabe o que ela fala, ela, tipo, já quer se impor mais, eu acho. Já é uma coisa, tipo, que na minha época, acho tão velho. Eu com 7 anos brincava de boneca, queria ter meus brinquedos. Hoje, tipo, ela não quer mais, é a geração do TikTok. Então eu acho que hoje em dia as crianças estão querendo ser adultos muito rápido, sabe? A criança quer vínculo com o pai. E a criança ela vai negar a própria autenticidade, às vezes, para ter amor do pai e da mãe. Então, eu aceito ser o que você quer que eu seja, pai. Só que não é a criança, não é o jovem. Por que o pai não pode dizer, tá, quem é você? Você é assim, te aceito. Por que o pai não pode fazer isso? Porque, querendo ou não, a criança tá chorando, a solução do pai é entregar o celular. Então, isso a criança começa a assistir um videozinho, quando você vê, tá dentro do TikTok. Acho que o segredo do sucesso para a geração Z seria a constância de propósito. O que é isso? É você olhar onde você quer chegar e você se manter focado naquele lugar onde você quer chegar. Se uma hora você olha para lá e daí, eu quero isso, outra hora, eu quero aquilo, outra hora eu quero aquilo, e daí você fica mudando toda hora dos seus propósitos, fica difícil de você alcançar um propósito maior. Se você quer estudar e quer se formar, não vai ser em uma semana, não vai ser em um mês, não vai ser em um ano, vão ser 5 anos. E quando você se formar, você só começou. Você vai ter que continuar dentro daquele processo até você se tornar um bom profissional. Então o segredo do sucesso é a constância de propósito. Se eu pudesse falar uma coisa para os jovens, é isso. Que a parte mais legal da vida está depois do medo. A gente tem medo de um monte de coisa, de sair de casa, de andar de mão dada com o nosso pai, meu Deus, que vergonha, vamos ver, de ter um celular feio, ruim, de ter uma roupa feia, de ser feio, de ter um nariz meio grande, porque eu nasci, eu sou adolescente, eu estou nesse momento de ter espinha, como eu tive durante a minha adolescência. E existem hoje artifícios para nos proteger de tudo isso, que é ficar dentro de casa. Ainda mais se você ficar na rede social do Instagram, porque o Instagram ainda fica mais bonito ainda, né? Cara, eu bato uma foto no Instagram e fica lindo. Não é esse cara cheio de cicatriz que aqui fala pra vocês. No quarto, só que videogame, tal, iFood.
A gente acha que a gente vai ser feliz se a gente se proteger de tudo. A felicidade está depois desse medo, está depois de romper essa barreira. Mas se compara com você, o que você pode fazer mais? O que eu posso fazer melhor? Cada um de nós tem sua história, cara. Cada um de vocês levou um monte de porrada na vida. Às vezes é do pai, às vezes é da mãe, às vezes é do vô, às vezes é do irmão. E vai caber a cada um de nós a não querer se comparar com o outro. Eu sempre sou otimista, sempre sou otimista. Eu acho que toda criança é uma forma da gente se esperançar de novo, sabe? De olhar para o futuro e dizer assim, cara, essa galera é muito melhor que eu. Essa galera é muito melhor que eu. Eles realmente são mais inclusivos, menos preconceituosos, cara. Muito menos, vocês são muito menos preconceituosos do que a minha geração. Então, primeiro eu quero dizer que estar com vocês, jovens da geração Z, é para mim uma grande fonte de inspiração e de vitalidade. Eu aprendo muito, muito com vocês. Eu convido vocês a compartilharem isso com as outras pessoas, a não terem medo e nem vergonha de mostrar toda a potencialidade, toda a riqueza que vocês têm, que com certeza tem muito, mas muito para contribuir para esses enormes desafios que a minha geração e as que vieram antes não conseguiram resolver. Ou seja, só melhora. Essa geração é maravilhosa, essa geração é inclusiva, com menos preconceito, com mais preocupação ecológica. Então eu acho que é uma forma também de honrar os nossos antepassados quando a gente passa a virtude adiante e acredita que esse bastão da virtude está sendo passado, como nos foi passado. Cada vitória de vocês é uma vitória nossa também, porque nós estamos conectados nessa mesma jornada. Geração Z, do fundo do coração, a gente está junto nisso.